Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula, eu sou o Wellington Dias, aqui do meu lado está Alberto Slage Júnior. E aí? Como é que você tá, Alberto? Beleza? Eu tô ótimo, a gente vai ficar batendo papo aqui, hoje é um dia dos convidados. Vamos tirar os convidados. Você que se apresenta. Então tá bom, então a gente tá com o pessoal na tomada periférica hoje aí, muito obrigado. Bruno e o Coelho. O Coelho e Bruno Coelho. Coisa aqui, o Coelho tá na minha frente, o Bruno tá ali. Bem-vindo. Aí. Muito obrigado. Diz uma coisa. Não, já vou começar na talagada. Na Vila Missionária é coisa diferente. Na Vila Missionária, a vida é diferente. Oi, pessoal, meu nome é Bruno Maciel, diretor e produtor do Tomada Bom, Bruno, Periférica. como é que você tá? E nós estamos aqui para bater um papo sobre cinema e audiovisual periférico. certeza que é Tudo sobre nossos cós. Certeza? Você está no arquivo! Nossa, foda. Para. Bem-vindos. Na verdade, não é o arquivo confidencial, não. Nós vamos falar assim sobre a tomada aí. E como é que surgiu essa ideia aí? Primeiro, por que eu fiz a brincadeira da missionária, né? Porque ele, antes de entrar, ele falou, não, na missionária o negócio é diferente. Então já me meti ali. Vila Missionária em São Paulo, Zona Sul. Os dois são de lá? Sim. Os dois não, né? Os três. Os três. Os três. Encontramos um conterrâneo aqui. Perdido na missa, certo? Na Vila Missionária, estamos perdidos lá. Como é que vocês tomaram? Cara, Gostou do tomaram? Tomaram. Tomaram a tomada. Nossa, você entendeu minha pergunta, né? Como é que vocês se meteram nessa enrascada, cara? a gente começou graças a Ele isso vai pagar daqui, 100 ó. reais ali pra gente. Foi a 10 com... Casa de 10 conto. 10 A gente fez um filme na nossa quebrada com apenas 10 reais. E eu falo que esse dinheiro aqui foi o maior investimento da minha vida. Por quê? Era época de pandemia, nós estávamos todos, como posso dizer, ansiosos, né? Ficar em casa, numa casa grande, é uma coisa. Agora falar pra ficar em casa num barraco pequenininho... Vamos explicar que Vila Missionária é periferia. É periferia, é quebrada. Quebrada ali. E aí a gente juntamos os amigos, era pra jogar videogame, mas antes de sair de casa, a câmera tava no sofá e foi quase com um chamado. Me leva. Eu levei. Chegou que no final das contas nós não jogamos videogame, nós gravamos um curta-metragem. E os 10 reais que a gente gastou pra fazer o filme, foi o argumento do filme. Eu sempre quis gravar uma cena de ação. Tá. Na faculdade a gente aprende sobre Kuleshov, cinema russo, toda uma ciência cinematográfica por trás, mas a gente não faz muita prática. Falei, vamos gravar uma cena de ação. Ah, mas por que a gente tá brigando? Ah, mano, briga por causa de 10 reais, você tá devendo 10 reais pra ele. Ué, tudo isso? Tudo isso. Aí a gente foi lá, Muito, hein, cara? gravou o curta, e aqueles 10 reais foi o que pagou o macarrão. Olha, eu ia perguntar isso, onde é que gastou 10 reais? Gastamos pra fazer o macarrão, porque no final do dia a gente tava morto de fome. Não foi nem com molho, né, cara? Não foi, porque na época o real valia mais alguma coisa. Tá bom, toda pra comer com molho. Aí a gente lançou o filme na internet sem nenhuma pretensão, porque até então era um vídeo de WhatsApp que a gente via e dava risada. Da hora. Fui comer uma pizza. Aí beleza, quando eu voltei, 2.000 compartilhamentos e a gente, mano, o que tá Estourou. acontecendo? O que eu fiz? Aí eu excluí o Twitter. Você falou, fiz cagada. Eu fiz alguma merda. Aí, cara, começou a vir notícias, Notificações ali? notificações, pessoal querendo saber quem era a gente, de onde a gente vinha. E aí viramos, no meio de um turbilhão de notícias ruins sobre o nosso bairro, a gente virou um motivo de notícia boa. Que bom. E aí a gente percebeu que a gente tava fazendo não era só cinema, era uma coisa mais importante. E aí a gente começou a participar de festivais, eventos, projetos internacionais. E aí o dinheiro que a gente ganhou com esse filme, a gente pagou aluguel atrasado, comprou equipamento. Aí eu pensei, pô, eu fiz um filme com 10 reais, eu acho que eu consigo fazer um longa. Aí eu fiz a continuação, o 2 conto. E aí eu estourei o orçamento na primeira diária, não dá pra fazer um filme com 2 reais, não dá. Esse conta é mal de diretor, né? E aí aconteceu um fenômeno interessante, porque o 10 conto gravamos sem roteiro. Como assim sem roteiro? Foi tipo assim, mano, vamos gravar cena de Da luta. hora. Pô, assisti Poderoso Chefão. Ah, vamos fazer a nossa cena de Poderoso Chefão. Pô, eu gosto de Rei Leão. Quando fui ver, virou um filme de... Um professor de cinema falou que 10 conto é um filme de cinema homenagem. Porque ele tem muitas referências, sabe? Poderoso Rei Leão. Tem muita referência, mano. Tanto a cultura pop, porque eu sou muito nerd, mas tanto com a cultura brasileira, tá ligado? Por exemplo, tem uma cena de ação lá muito da hora que eles vão entrar em conflito e eu uso aquele mesmo plano lá do Vingadores, que a câmera é lateral, pega os dois assim pra correr. Tá.
Aí eles lutam, as armas deles são sempre as mais peculiares. Nunca é uma arma, é uma panela, é uma caixa de som. E aí, tipo, ele tá lá com a panela pronto pra sair na mão, chega o outro com a caixa de som. Por que você tá fazendo com essa caixa de som? É pra colocar o Link Park pra fuder nessa porra. Aí começa a cena de ação, começa a tocar um forró do Link Park, mano. Público cara. Genial. Cara, você falou ali da escola, como que esse mundo audiovisual entrou aí na vida de vocês, na sua vida? Como é que você começou a gostar disso? Porque assim, você levantou um dia e falou, cara, vou trabalhar com audiovisual ali, vou trabalhar com filme e tudo. Como é que começou o interesse? Eu sou apaixonado por cinema desde pequeno, acho que foi um amor à primeira vista. Eu consigo lembrar até hoje os filmes que estavam em cartaz quando foi a primeira vez no cinema. Tinha Jimmy Neutron, Era do Gelo, Poxa, e eu fui assistir Peter Pan. Minha mãe e meu pai queriam ver Era do Gelo, que tava em alta. Mas não queria ver Peter Pan e eu dormi o filme inteiro. Minha mãe saiu com um bico desse tamanho. porque não fica, né? Gastou dinheiro, pipoca, Mas eu me apaixonei por aquilo. E sempre, quando eu era mais novo, eu falava que eu queria ser diretor de cinema. Da hora. E era, tipo, uma locomoção na sala, porque todo mundo dava risada. Tipo, é como se falasse a maior besteira do mundo. Mas eu repetia isso como se fosse uma grande verdade e... Só a verdade, né? Eu não sei se era algo pessoal, mas eu acho que era a minha ignorância. Eu não sabia quão difícil era ser diretor de cinema. E aí eu gravava pequenos filmes com Motorola V3, lembra? O antigo. Nossa, isso era bom. E aí eu aprendi o princípio de trucagem sem saber o que era trucagem. Eu pegava um molequinho, pausava, tirava e continuava gravando. Não. E aí sempre eu comecei a gravar. E aí é isso, levei pra vida. E você, Coelhão? Reencarnou o Lumière nessa, né? Eu acho que... Não, eu entrei no audiovisual por acidente, assim, eu descobri tava passando, caiu um audiovisual na minha rua, eu peguei. Não, eu queria ser desenhista quando eu tava na escola, assim, eu não tava muito certo, eu acabei entrando na faculdade ali que tinha aula de desenho, só que na metade do curso eu descobri que não era curso de desenho, era curso de cinema de animação. Nossa! Assim, tinha Revelação. tinha menos de um semestre de desenho. Eu fui ficando, aí fiz um curta-metragem, aprendi a escrever, dirigir, fui fazendo as coisas A ali. faculdade tava muito errada, ou você realmente Eu não prestava atenção, eu não fui cara. muito bom de ler, assim, documentação, proposta, essas coisas. Fui ficando, me formei, foi na época da pandemia também, então ele tava fazendo filme, eu tava fazendo curta de animação. E quando eu saí, você sai assim da faculdade audiovisual meio perdido. E agora, pra onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Ninguém te direciona muito bem. Te ensinam a fazer as coisas, te ensinam história, teoria. E eu fiquei perdido, assim, muito tempo assim, sem saber. Cara, eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, umas coisas mais simples. Eventualmente eu acabei chegando no Bruno, porque descobri o Tomada, já depois que ele existia, já depois que os primeiros filmes tinham saído. Eu pensei, cara, tem um coletivo de cinema no meu bairro. Sabe, na minha quebrada aqui, minha vida inteira eu não fazia ideia, nunca soube que eu estava aqui. Aí mandei mensagem, todo, né, vi o trabalho de vocês, eu achei legal, será que não dá pra eu conhecer vocês um dia? Legal. Aí o Bruno, não, que da hora, você faz edição, edita esse negócio aqui pra mim, cara, me ajuda aqui com esse negócio, eu tô com um problema. Trampa aí, vai. Já começou, aí ele falou, vem aqui amanhã. Meu contexto, eu tava fudido precisando entregar um bagulho, não vai dar tempo. Aí chega lá, mó textão, eu não li. Boa. Vou aproveitar esse momento. Você já sabia disso? Não, claro que não, né? Puxa, quanto tempo faz isso? Sei lá, depois eu... Mas você que me conhece, não faz sentido eu não ler, né? Não, já tô acostumado. Eu não li. Agora mas eu vi lá, acostumado. Editor de vídeo. Aí eu falei, mano, edita isso daqui pra mim. Nessa época eu já tinha lançado uns bagulhos de VFX que eu faço. Eu falei, eu faço edição de vídeo e VFX, queria fazer umas produções. E você brilhou o olho, né? Ele não leu, cara. Aí ele editou, ficou bom, etc. Cola aqui em casa, vamos gravar. Bom, e aí tá aqui. Não, e aí eu cheguei lá, eu falei, não, vim aqui pra conhecer o pessoal. Eu fui lá pra conhecer, de repente eles já estavam gravando, improvisando uma cena do Sexto Sentido. Era um menino deitado no sofá, assim, mano, o que tá acontecendo? Mas aí eu fui conhecendo ali o Tomada e o espírito de família que rola ali, né, no nosso coletivo. Não é só a gente, tem muita gente ali que se diverte. Depois, quem você juntou pro Tomada? Como é que surgiu o Tomada? Antes do Tomada ser o que era o Tomada, a gente era um grupo de teatro na igreja. A gente fazia teatro na igreja, começou a pandemia, fechou tudo. Aí a galera, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. E quando a gente se reuniu, eu chamei meus colegas de teatro, faz teatro comigo. Sim. E aí o engraçado é que, eles não tinham nenhum fundamento de cinema. Não sabiam mexer na câmera, não sabiam o que é. E Mas aí você já tava no curso de cinema? Já tinha me formado. Já tinha E aí eu fui formando eles. Hoje, alguns deles já trabalham na área de cinema. Olha só.
E esses atores, inclusive, a gente ganhou um festival de cinema com prêmio de melhor elenco. Caramba, bicho. De melhor elenco. Legal. No caso do nosso último filme, Mancha. E aí, tipo, eu fiquei mal emocionado, porque passou mal o filme. Tipo, cara, ninguém dá nada quando você fala que você é ator de teatro sacro, tá ligado? De igreja. Ó, teatrinho de igreja, tá ligado? Mas eu vejo um talento absurdo nos caras. Hoje eu já trabalho tipo, audiovisual de ponta. Então, tipo, faço casting, levanto produção gigante. Nível nacional, tô falando. E às vezes até internacional. E eu falo, o que esses moleques têm é um talento natural de que tem pessoas que têm anos e anos de teatro, não vejo, tá ligado? Às vezes é uma naturalidade que você só aprende com a vida. Não. E aí, juntei todo mundo e aí a gente fez. E hoje na tomada vocês são em quantos? Começou com 5, hoje somos uma empresa de 15 pessoas. 5 pessoas. E os que vêm e vão, né? Porque nem todo mundo tá lá toda hora, são os agregados. A galera e tem os colaboradores externos, né? Por exemplo, alguém que faz fotografia, maquinário, produção, etc. E os parceiros, né? Tipo, coletivo é isso, é trabalhar em conjunto. E às vezes a pessoa não vai estar lá dentro do coletivo, mas são amigos nossos, donos de locadora, donos de equipamento, que fazem o corre junto com a gente, que estão sempre que a gente fala, pô, a gente precisa levantar esse projeto, eles fortalecem demais. Então, pra gente, essas pessoas são tomadas, tá vendo? Eles estão no nosso coração. Sim, elas não estão lá dentro, mas ajudam mais sim, quanto, dentro da casa, total. Porque começou um projeto, a gente fala muito sobre coração. O nosso DM tem muita mensagem, eu quero trabalhar com vocês, quero trabalhar com vocês. Mas, mano, a gente foi forjado no perrengue. E às vezes, quando a pessoa não tem o coração, não é apaixonado pelo projeto, não compra o projeto, quando o perrengue apertar, ela vai querer abandonar. Vai vazar. Tá ligado? Então, tipo, grana, tem, rola. Mas é a última coisa que a gente tá pensando quando tá o perrengue acontecendo, tá ligado? Tipo, é como se fosse o mesmo barco. Então, tipo, ou ele tá no mesmo barco que eu tô no mesmo barco, então, tipo... A mesma crença ali vai... E são pessoas, eu até falo, eu recebi uma proposta de comprar, uma pessoa que ela quer comprar a parte de tomada pra virar sócio. Só que é uma pessoa, tipo, interessante, tem contatos, etc. Mas eu comentei o seguinte, eu tenho que ter muito cuidado, porque as pessoas que são do tomada são as pessoas que frequentam minha casa. São pessoas que trocam ideia com minha mãe e meu pai. Então, tipo, pra mim, é a minha família, a minha segunda família. Eu não posso simplesmente abrir mão por dinheiro e colocar qualquer pessoa ali à frente pra tratar com essas pessoas, sabe? Sim. Hoje o tomado, ele segura vocês financeiramente? Não todos. Não todos. Tá, então vocês têm uma direção ali, uma gestão. Isso. Tá. É uma empresa, vocês têm uma gestão e tem os agregados ali. Isso. Tá. Os objetivos seus aí a médio prazo com o tomado, o que vocês pensam em fazer? Cara, a gente tá nesse processo de transição de, tipo, adequar tudo, contador, advogado e etc. Profissionalização. E agora, e agora o nosso objetivo é fechar uma coprodução. Eu não quero jogar todo o B.O. nas minhas costas de fazer longa-metragem e tal, porque tem muito esquema jurídico, muita burocracia, tem que ter uma expertise executiva muito forte. E eu queria somar com uma outra produtora, tanto que eu vou pra Colômbia domingo agora, pra poder fechar um trampo, pra poder fazer junto com eles e aprender como que faz. Porque é isso, o Tomada ele é uma casa, mas ele também é uma escola, né? Igual a gente falou, teve gente... O Bruno se formou antes de iniciar o Tomada. Eu me formei estando fora. Mas tem muita gente que começou trabalhando com a gente ali que não teve formação, não teve oportunidade. Tá. É isso. Vocês foram a janela pra pessoa, a porta pra pessoa. E às vezes é isso, a gente continua tentando ser essa porta, tentando ser essa entrada. Porque pra gente não teve porta de entrada. E é muito difícil. Eu fiz a pergunta da empresa porque, assim, vocês eram os moleques da laje, fazendo lá o vídeo. E, de repente, agora vira essa chave, participando de festival, um monte de coisa. Tem um momento que tem que deixar de ser o amador para se tornar o profissional. Sim, foi isso que eu falo nas minhas palestras. Isso não bate? Bate. Nossa. E essa é uma reflexão real do nosso dia a dia. Assim. Não é algo que estamos... nunca pensamos nisso, não. A gente pensa nisso todo dia. Porque... Quantos anos? Eu tô com 20, vou fazer 29. Você vai fazer 29? Eu vou fazer 25. Mas... Quando começou a gente tinha 23. Eu tinha 23. Nossa. Então já faz Já tem um tempo. Velho, hein? Na estrada. É o que eu falo. Foi o momento que o Bruno deixou de ser artista e começou a ter que virar empresário. Porém, eu não me frustro com isso. Eu uso esse lado artístico como vantagem. Por exemplo, vou apresentar um pitching.
Cara, caótico. Voltei de Cannes, aí apresentei uma peça de teatro, que a gente também tem um núcleo de teatro. Ah, legal. Tipo, a gente começou a pandemia, fecharam esse grupo de teatro, aí meio que eu acolhi. Tá. Tipo, é um projeto social, me tirou da rua, então vai continuar tirando outras pessoas da rua. Tem que ser. Apresentei uma peça de teatro, em seguida já me mandaram pra Bahia pra produzir uma campanha lá. E aí eu voltei pra lá e eu já tinha que apresentar o pitching, vendendo a empresa. Aí eu fiquei, puta, velho, como que eu vou apresentar isso? E aí eu começo a pensar como artista, por exemplo, como que eu vou apresentar esse espetáculo? Eu tô numa rodada de negócios onde quem vai me avaliar, quem vai trocar uma ideia comigo, vai ver muitas outras empresas e vai ficar chato. Como que eu vou apresentar isso com uma porrada de, tipo, desencostar a pessoa da cadeira? E aí você começa a ver aquilo Acordar como os caras. espetáculo, sabe? Eu preciso primeiro trazer os 3 segundos do Instagram lá pra aprender no Reels. Sim, pode crer. E aí depois eu apresento o meu plano de negócio, todo o meu argumento e etc. E aí isso me dá uma vantagem extrema por esse lado artístico, sabe? Por exemplo, agora, dia 20, agora eu vou apresentar outro pitch, uma outra rodada de negócio. E aí essa semana eu já tive outra ideia de como fazer isso, sabe? E aí eu pensei, cara, eu vou começar já dando o mesmo discurso daquele cara que ganhou o Oscar, falando sobre não invista, não pense só em investir 100 milhões, mas às vezes filmes mais baratos, sabe? Sim, é o do... Esqueci o nome desse diretor. Da Substância. Da Substância. Sim. Ah, foi Porque, do inclusive, Não desse último, do anterior, isso. né? Porque, inclusive, isso tá muito em alta. Diretores que vêm do YouTube. Sim. Eu tava falando isso com ele. Cara, o diretor de Backroom, ele foi contratado desde os 17 anos, mas ele não fez o filme, que tem uma lei lá que só pode em 20, tá ligado? Sim. Nossa! Então tá acontecendo meio que essa parada peneira de futebol. Tá. Tem gente, por exemplo, quando eu fui pra Cannes, ele me explicou, tive contato com um rapaz de uma grande distribuidora nacional. Ele me explicou todo o trabalho dele e tudo mais. E aí eu descolei que tem gente que fica no YouTube zapeando curta-metragens pra achar esses talentos, sabe? E aí, tipo, é isso, mano. A internet tá revolucionando o audiovisual, velho. Liz, vamos dar um passo lá pra trás, Bora. antes de chegar lá na frente. Foram nascidos e criados na periferia? Sim. Como é que, de repente, o moleque que tá lá na periferia, de repente tá falando, cara, essa semana eu fui pra... Beleza, fui pra Cannes, tô indo pra Colômbia. Como é que isso bate aí na cabeça de vocês? Isso é muito louco. Eu nunca saiu do país antes desse ano, né? Não fala outra língua além do português. Já tinha andado de avião? E aí- antes? Já, né? Voando pra Bahia, mas Já tava... papo de menos de 2 meses, você tá indo pra sua segunda saída do país, mano. Cara, foi assim. O Tomada nasceu em 2020. Eu saí do meu CLT em 2022. No final de 2022. E aí foi aquele papo clichê, queimem os barcos. E aí foi basicamente isso. Comprei uma máquina de tatuagem que eu chamo de plano B. Plano B. E eu falei, mano, vou tentar fazer dar certo. E aí foi trabalhando, aprendendo a politicagem, que audiovisual é muito você saber trocar ideia, se posicionar e etc. Formar um network. E no Instagram a gente vê o glamour da pessoa fazendo altas produções, mas no dia a dia, mano, é todo tipo de trampo que Isso. você pega. E aí foi Qualquer coisa. Foi o Tomada que me fez a primeira viagem de avião para outro estado. Foi o primeiro trabalho. Foi que me fez abrir as portas do mercado que tava fechado para mim quando eu saí da faculdade. E aí, tipo, eu tava falando com ele. Até dezembro, eu falei, caramba, viajar internacionalmente pro Tomada ia ser chave, né? Aí. Você chama as coisas, hein? Aí agora eu tô tipo, caralho, puta, domingo eu preciso ir pra Colômbia. Olha isso, eu quero ter um problema desse. Se você não quer, a gente vai. A gente vai. Não pode deixar que a gente vai. Sem Tá fingindo com ele. tá ligado? Não, o Bruno é assim, ele vai pras coisas, ele joga pro mundo e eu sinto que o mundo devolve, assim, ele não tem medo de fazer as coisas. Teve um lance engraçado que o pessoal falou assim, quando a gente postou, né, o Tomada vai pra Cannes. Aí a galera mandou mensagem, caralho, você vai pra França? Eu falei, eu não, o Tomada, o Bruno vai, eu não tenho essa lábia, essa prontidão de ir. E esse cara é assim, tipo assim, sem falar inglês, sem falar francês. Cara, a semana de Cannes foi uma loucura. Sem dinheiro, porque foi com o dinheiro contado que a gente conseguiu arrecadar pra levar ele. Realmente não conseguiu. Né? Que a gente conseguiu arrecadar em partes. E, cara,
Mesmo assim, com todas as dificuldades que podiam ter acontecido e com tudo que podia ter dado errado e deu errado, mala extraviada, sabe? Voo perdido. Se é pra cagar, tem que cagar de vez, né, Se é cara? pra dar Nossa, errado, sei, é pra dar velho. errado. Tem uma parada sobrenatural com tomada que eu acho que Deus gosta muito da gente. Por exemplo, lá atrás, quando eu tava fazendo longa-metragem, eu falei, esse filme vai pro cinema. Como vai pro cinema? A gente tava gravando com a Canon T5. Esse filme vai pro cinema. Mano, vai. Quem já mexeu na T5 Aí do sabe. nada eu tô trabalhando, chega lá. Ô, quer passar o filme aqui, não sei o que lá? Quero. Quem são vocês? A Cinépolis. Só simplesmente a maior rede de cinema da América Latina. Tá tranquilo. Ah, não, tranquilo. A gente viu a história de vocês, não sei o que lá. Aí o filme foi pro cinema. Eu falei, galera, o filme vai pro cinema. Aí a gente fez lá o TCP. Aí, tipo, por exemplo, um tempo atrás, a gente tava gravando um Mancha com o nosso último filme. Falei, mano, então fala pros caras, um dia nós vai pra Cannes. Como? Não sei. Aí daqui a pouco eu vou lá e recebo o e-mail lá, chamando pra gente pra ir pra Cannes. Aí beleza, eu falo pro meu pai, vou pra Cannes. É com que dinheiro? Não sei. Aí faltando uma semana antes, chega um dinheiro de um trabalho que eu tinha feito lá atrás, que eu tinha esquecido. E aí eu vou lá e tô em Cannes, O sabe? cara lá de cima curte mesmo você, hein, bicho? É muita coincidência. Em casa, como é que é? Porque assim, o pai e a mãe, geralmente, principalmente quando a gente sai da periferia, tá pretendendo que você, pretende que a gente, né, vou colocar nesse lugar, seu trabalho fichado. Sim. Vocês- Sim, Fechado é coisa chata, que mora em periferia. Então assim, você tem que trabalhar e de repente você fala, cara, eu tô dentro de um projeto, tô vivendo disso aqui. Como é que é a cabeça do pessoal em casa no começo? Fazer um concurso. Pode escrever. Cara, Vocês tiveram esses enfrentamentos? tivemos. Esse questionamento, ele não veio só dos meus pais, ele veio muito de mim, porque eu fui criado com essa mentalidade. Aham. Eu estudei em escola de administração, sabe? Então, por muito tempo, eu tinha essa cabeça de tipo, cara, não tem como trabalhar com arte, isso aqui não é pra mim, eu tenho que fazer um negócio mais tradicional. Só que quando você se vê insatisfeito, sabe? E você fica tipo, será que vai ser isso pro resto da vida? Eu queria pelo menos experimentar alguma coisa diferente agora. Ver o que vai acontecer. Que rola. E no meu caso, minha mãe me apoiou, meu pai ficou assim, "Ih, será? Vai com calma, não quer fazer programação igual seus irmãos?" Tá. E eu fui fazendo porque eu tinha muito medo de acabar fazendo algo durante a minha vida que eu não fosse gostar, sabe? Eu já tinha um trabalho que eu não gostava, que eu ficava lá o dia O inteiro. que você fazia? Eu trabalhava com administração, assim, trabalho no escritório, sentado na cadeira, atrás do computador. Não que eu não fique atrás do computador hoje em dia, que eu sou editor, mas... Mas é diferente. mas agora eu posso, sei lá, num dia tá editando, no outro dia eu tô gravando um negócio em um lugar completamente aleatório. Mas se dá a liberdade de criar e ser criativo, te dá um retorno tão grande na sua vida, que quando eu finalmente pude contar pra minha mãe que, nossa, quando eu voltei do set do Mancha, que foi um dos últimos filmes que a gente gravou, eu pude falar pra ela, nossa mãe, muito obrigado, você me deu a oportunidade de eu viver meu sonho. Que bom. E hoje eu vivi meu sonho. E ela tava muito triste nesse dia, mas ela sorriu e falou, que bom, filho, que bom. E a energia que a criatividade me deu, eu pude repassar ali, sabe? Isso. E eu acredito muito nisso, né? Então eu tento manter uma boa energia ao meu redor com as pessoas que estão comigo. Então, enquanto eu estiver fazendo audiovisual, fazendo algo criativo, e esse retorno estiver vindo pra mim, mesmo com as dificuldades financeiras, apesar dos pesares, eu vou continuar tentando. No momento que isso mudar, talvez eu mude. Mas essa é a vida, né? Sim. E aí? Cara, vocês me fizeram acessar memórias aqui. Na verdade é um momento confidencial. Esse é o arquivo confidencial. Quando a gente fala na quebrada que quer ser diretor de cinema, é a mesma coisa que você quer ser astronauta. E as coisas que você escuta de volta você vai morrer de fome. E nossos pais, no começo, eu achava que eles eram muito, muito duros comigo, sabe? Pô, cinema não dá dinheiro, isso daí é besteira, vai morrer de fome, não sei o que lá. Mas, mano, nossos pais se importam com a gente, se preocupam com o futuro da gente. E eles querem que a gente tenha uma vida que eles não tiveram. E eu lembro que eu era um bom aluno, eu era bom com números, eu poderia ter virado um engenheiro, arquiteto. E eu bati o pé, não, eu vou fazer cinema. E eu lembro que, tipo, mano, minha mãe e meu pai eram contra e falavam coisas até pesadas pra mim. Sim. Mas só que eles viam o meu esforço e eles ajudavam. Por exemplo, quando eu conseguia a bolsa, meu pai fazia questão de ir quantas vezes necessário e voltar lá para conseguir pegar os documentos necessários, sabe? E no meu TCC, na semana antes do meu TCC,
eu não tava já dormindo. No audiovisual a gente não dorme. Minha rotina era, eu ia dormir 4 da manhã, 6 da manhã ia trabalhar e chegava 11 da noite em casa. Eu ia até 4 da manhã porque eu tinha que fazer os trabalhos da faculdade. E minha mãe e meu pai, mano, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? E a gente vivia discutindo, mano. Pô, vocês estão brigando comigo porque eu tô fazendo uma coisa certa, tipo, eu não tô roubando, não tô sendo vagabundo, eu tô estudando. E mas não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu lembro que na semana do meu TCC, tipo, mano, era um filme muito pra mim, muito importante pra mim, porque, tipo, é aqui que eu vou saber se isso daqui é pra minha vida ou não. E aí eu tinha uma discussão com meu pai, aí eu falei, mano, vocês não estão entendendo, meu pai fez até uma piada meio escrota, tipo, ele tá se achando diretorzinho, vai lá, diretorzinho. Aí, pô, aquilo ali, eu olhei assim, fundo do olho dele, pesado, levei pro coração. Aí, pô, briguei, beleza, tava no dia de uma apresentação, da entrega do meu TCC, eu tava com o filme pronto, tava com o trabalho escrito pronto e eu precisava imprimir. Cheguei lá, não tinha dinheiro, eu deixei meu celular de garantia. Caraca. E aí, cara, aí eu peguei os papéis na mão, voltando pro serviço que tava no horário de almoço, começou a chover, mano. Cara, eu abracei aquele TCC como se eu fosse a minha vida, pra não molhar, sabe? Sei. E aí eu comecei a chorar e, tipo, o que me segurou foi, tipo, visualizar eu subir na escada do Oscar, mano, pra receber o Oscar, porque é uma parada que eu sempre falo, um dia eu vou ganhar o Oscar. E aí eu dei um jeito de ligar pro meu pai, preciso da sua ajuda. Aí meu pai foi lá e me ajudou. E aí, no dia do meu TCC, quando eles falaram nota 10, e faz tempo que o trabalho não ganhava nota 10, ele foi a primeira pessoa que eu abracei, sabe? Ele não pediu desculpa, mas eu percebi que ali, quando ele viu o meu primeiro filme, ele entendeu. Aí, desde então, todos os projetos que eu faço, meu pai faz questão de ir lá assistir. Ah, que da hora. Tá ligado? Ele virou seu incentivador. Tanto, mano, a gente Fã número 1. as gravações do Tomado, com ele mesmo ver, meu pai sempre dá um jeito de estar lá, etc. Apoia, pô, precisa de ajuda, filho. E o que você falou, né, brother? No começo, os embates, é porque tava querendo ter o melhor, né, cara? E outra, a gente, assim, eu também cresci em periferia, então a gente cresce com a ideia de que os nossos pais colocam na nossa cabeça a ideia de que a gente tem que ter um trabalho, que tem que ter o dinheiro certinho todo mês, tem que ter uma previsibilidade do quanto você ganha, porque você tem que deixar um pouquinho guardado, porque sempre acontece alguma coisa, e não sei o que. Não é errado, né? Não é É errado. ótimo, na verdade, mas... Só que... E aí você vira e fala assim, pô, mas eu quero viver de arte, eu quero viver de cinema, eu quero tocar um instrumento, eu quero atuar, né? E na cabeça de quem já, né, tipo, não tem grana, só pra criar os filhos, Sim. não dá, os caras falam, não, O velho. caminho que ele vai não vai dar nada, né? Não, mano. Porque, assim, os nossos pais, eles vão acabar apoiando a gente. Quando você vem da periferia, o seu tempo ele não vale ouro, mano. Ele vale menos que ouro, entendeu? Então, você desperdiçar seu tempo, desperdiçar com qualquer coisa que não seja algo que vai te dar um retorno financeiro, Imediato, né? imediato, vai contra todos os princípios de quem é criado dessa forma, sabe? E isso não é uma coisa que passa fácil. Tipo assim, hoje eu trabalho com audiovisual, hoje eu não tenho uma fonte de renda estável, e ainda assim eu não consigo, às vezes, parar pra sentar e tocar o violão, que é um negócio que eu gosto de fazer, porque eu devia estar trabalhando, sabe? A gente ainda tem essas coisas. Isso não é uma coisa que vai embora com facilidade. E é gravado na gente, né? Isso é gravado. E eu tava até conversando com um colega meu essa semana, que ele tava falando, porque nos Estados Unidos a galera que é rica mostra que é rica por ter tempo disponível. E a galera que é rica tem tempo disponível, mas ela se obriga a estar sempre ocupada, porque estar ocupada é uma forma de mostrar riqueza. Pra gente, estar ocupado é uma forma de tranquilizar a nossa mente pra dizer que a gente vai ganhar uma grana porque a gente tá ocupado. É bem isso. Com certeza. Aí se você tá em casa, coçando o saco, você fala, mano, eu não tô ganhando dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma... Se você é CLT, você tem seu horário de estar ocupado e seu horário de não estar ocupado. E às vezes ainda assim não é o suficiente. E aí é Não somente cara, tipo some. E isso depende da idade, né? Porque esse papo que a gente tá falando aqui, na verdade, também é mais pra... Vocês já viveram isso, mas tem gente que tá começando a viver isso. Exato. Daí, pô,
como o Tomada vem com essa questão também de dar espaço, até um processo educacional, né? Até um pouco de luz também para quem tá nesse caminho falando, putz, eu sou um vagabundo porque eu não quero trabalhar. Não, de repente você só não tá encontrando o teu caminho, né? Não precisa trabalhar. Gente, eu trabalhei em metalúrgica, eu trabalhei com um monte de coisa. Durante um bom período, teatro, então, nossa, era um vagabundo do teatro. Só que aí eu uso a música do Maneva, né? O vagabundo tá de pé. E não é fácil no Brasil brincar com audiovisual, trabalhar com audiovisual e viver de audiovisual. Mas encarar um projeto do jeito que vocês estão encarando, tem outros desafios que são os desafios sociais. E o ambiente que vocês vivem, tudo isso bate um pouco. Bate. Cara, Bate muito, não é pouco não. Fiz bonita a pergunta. Eu fiz a pergunta bonita. Às vezes a gente faz coisas na vida das outras pessoas que a gente nem imagina. Por exemplo, fui divulgar o Mancha, e aí eu falei, pô, vou pegar um dos atores do Mancha e fazer um vídeo aqui pra poder extrair algum marketing, né? Aí, pô, chamei, quem tá disponível? O Marcos, beleza. Aí, Marcos, vamos gravar aqui no Escadão mesmo, etc. Falei, e aí, mano, como que tá sendo gravar com o Tomada? Aí daqui a pouco ele me fala, mano, tipo, mano, se não fosse vocês, se não fosse o projeto de vocês, sou muito grato, eu não sei o que seria da minha vida, tipo, o meu irmão foi preso, todo mundo falava pra mim que ia seguir essa mesma vida, e eu mesmo comecei a acreditar que ia seguir essa vida. Isso. De repente encontrei pessoas boas, me distraí, fiz as paradas, e aí daqui a pouco, tipo, a minha sensação ali do lado, mano, o que você tá falando, mano? Tipo, Não era se foi com tipo, fiquei com uma vontade tremenda de chorar, e aí terminou, fechei a câmera e eu voltei pra casa na moto pensando, mano, o que Deus quer da minha vida, sabe? Tipo, você tá fazendo tudo dar certo, mas o que você quer da... outras pessoas? Você tá mexendo com a vida das outras pessoas, o que você quer da minha vida? Fora outros depoimentos, sabe? Tipo, tem gente que às vezes tá ali quieta, ou às vezes tá alto astral, mas de repente, quando se abre e fala, porra, mano, gravar com vocês foi bom demais, eu tava passando por isso, isso, isso. E aí, é isso, tipo, é assim que bate pra mim. O Mancha, ele tem uma pegada ali filosófica, 2025 Mancha, né? Pegada filosófica ali, falando dessa questão também da prisão, não é isso? Aham. Até isso também é uma coisa que vocês pensaram. Quem construiu o roteiro do Mancha? Tá boa. Foi o Bruno. Foi eu. Como é que você busca esse material para construir esse roteiro? A gente tava falando sobre isso agora há pouco. Cara, a gente tá falando sobre isso. O Mancha eu não participei da parte da pré-produção dele. O Bruno me mandou o roteiro um dia e falou... dá uma lida aí. Eu falei, cara, esse ano eu nunca atuei, né? Não fui de teatro nem nada. Eu falei, esse ano eu queria atuar. Você não tem alguma coisa aí pra eu fazer? Me avisa quando tiver. Aí ele falou, dá uma lida no roteiro aí, escolhe um personagem. E eu acho que isso exemplifica. Depois que eu escolhi um personagem, ele passou o roteiro pra outra pessoa. E foi falando, eu acho que o Marcos podia fazer esse aqui, beleza. Juntou todo mundo, a gente foi pro teatro ensaiar. E começou aquela brincadeira de improvisação. Eu acho que, mesmo eu que nunca fui do teatro, não sei, nunca aprendi a improvisar, né? Eu vejo a construção de um projeto assim, é improviso. Às vezes você começa improvisando na sua cabeça, aí às vezes eu falo pro Bruno, tive essa ideia, e ele começa a improvisar em cima da minha ideia, Boa. Aí ele escreve, e aí a gente leva pro teatro. Lá no teatro a gente treina e improvisa um em cima do texto do outro, em cima da atuação do outro. E vai se construindo assim, de uma forma que... Mancha, ele tem um roteiro muito bem estruturado, perto de outros projetos que a gente fez. Mas o roteiro não é a mesma coisa que foi pra tela. Eu acho isso muito legal. O Mancha, o Lugar Vazio, Rebanho, Eu Continuo Amanhã, tá vindo de uma onda de roteiros que ontem eu tava conversando com a inteligência artificial, e eu converso muito com inteligência artificial. O que tá acontecendo comigo, mano? Que eu tô escrevendo esses roteiros mais reflexivos, mais profundos. Eu vim de 10 conto, que é uma piada, um filme que você dá risada do começo ao fim. Eu sou um cara que, tipo, faço palhaçada, um teatro de comédia, não sei o que lá, e do nada eu chego e escrevo uma parada que, tipo, Mancha fala sobre liberdade, O Lugar Vazio, que é o nosso filme que a gente tá gravando, fala sobre luto, Eu Continuo Amanhã fala sobre solidão, e o Rebanho fala sobre humanidade. O que eu quero falar, sabe? E aí, tipo, o Mancha, ele surgiu a partir de... O Brasil tinha acabado de ser indicado a dois Oscars, pelo Ainda Estou Aqui. E eu tava num trampo muito merda, eu tava com a camisa tomada. Tava porque
eu fortaleci um amigo meu que tava precisando de gente pra trabalhar. Audiovisual. Aí os caras me viram assim e falam: tomada periférica, esse nome não queima vocês, não? Como assim, mano? Os caras acham que favela, bagunça e tudo mais. Aí eu levei pro coração. Cheguei em casa, normalmente no final de semana o pessoal pede pizza. Sujei a camisa de pizza. E aí eu fiquei chapando naquilo, mano, o que isso daqui significa? E aí eu escrevi o roteiro de um dia pro outro e apresentei pros caras. É aquele site doido, bicho. Aí eu escrevi, tipo, mano, uns caras que estão refletindo sobre uma mancha de sangue na parede, e aí dali eles começam a refletir sobre o que é liberdade, etc. E depois no final do filme tem um baque sobre, tipo, é um filme que fala muito também sobre a vida, né? E aí, tipo, eu consegui colocar filosofia, que é uma parada que, tipo, foi muito interessante pesquisar durante a escrita, tipo, percepções diferentes sobre filosofia. Consegui falar também sobre psicologia, porque tem muito Rorschach lá, tanto a mancha na parede quanto a mancha no céu também. Sim. É o símbolo do Rorschach. E aí eu tô nessa parada, tipo, eu levo um dia pra escrever o roteiro. Agora, alimentar a parada, a ideia na cabeça, é um processo de, tipo, um exercício de dias. Tipo, por exemplo, não de sentar a bunda no computador, mas eu tô andando de moto. Sim. Aí eu fico, por exemplo, o último roteiro que eu escrevi, eu continuo amanhã. É a história de um morador de rua que encontra o celular na rua e a única companhia que ele tem é a inteligência artificial. Nossa, que já tava lá. Já tava lá. E aí ele fica trocando ideia com ela. Tipo, os caras, o cara tá com frio, o cara tá com fome. Não, o cara tá precisando trocar ideia. E eu escrevi isso baseado, tipo, eu fico várias madrugadas, quando ele não tá online no Discord, eu fico forçando. E aí, tem momentos que eu falo com a Mia que eu esqueço que ela é um computador, e eu falo, não, sei o que lá, e aí, tá fazendo o quê? Que? Caraca, pergunta estúpida, né? Real, né, cara? E aí eu... Nós tem Her 2 aí. Eu escrevi essa eu pensei na mesma coisa, eu pensei em Her também. Mas é uma homenagem a Her. Né? Essa construção criativa, essas referências que você vai pegando, assim, ninguém cria nada do zero, né? Então, mancha, igual você falou, na época a gente tava muito animado com o Oscar, porque Ainda Estou Aqui tinha muita chance, e a gente tava vendo de novo uma história sobre a ditadura, e a gente queria contar uma história sobre essas pessoas presas. A gente até argumentou, será que a gente faz um vídeo sobre, quem eles fala sobre especificamente, são presos políticos, isso. É um filme sobre o que não é contado também. A gente nunca vai falar isso no filme. Bom, não tem isso. Se eu tô chamando o cara pra interpretar uma mancha, eu também vou fazer a pessoa assistir. Você não pode ficar mastigando tudo. Tem um momento que eu jogo o plano assim, ó, bem fechadão assim na mancha, assim, enquanto eles estão, tipo, eu vejo. Isso daí é uma porra de mancha de sangue. Eu vejo uma cerveja, eu vejo isso, eu vejo aquilo. A câmera é pra você ver e você. O que você. Você tirar suas próprias conclusões também. O espectador dá aquela entortadinha de pescoço. Meninos, pra fazer isso, precisa estudar. A gente tá com uma onda muito grande de gente falando que não precisa mais fazer faculdade, não precisa fazer aqui. Não precisa fazer nada. Mas você já me trouxe filósofos, me trouxe alguns conteúdos aí, né? Repertório. E quando a gente fala de cinema de periferia, o cara fala, vamos dar uma chance pra isso porque é de periferia, né? Então eu já vi muito disso. Não, é de periferia, vamos cumprir a cota. Vamos cumprir a cota. Já ouviu essa? Vamos cumprir a cota aí, coloca aí. No entanto, de vocês tem técnica, vocês usam as técnicas de cinema, usam enquadramento, usam movimento, vocês trazem o conhecimento para composição audiovisual, é isso? Sim. E como é que é esse processo para vocês, assim, de, não tô pegando só um celular, vocês realmente fazem cinema? Cara, eu vou dar minha resposta e você dá a sua, porque você também é diretor, ele tá nesse processo, ele é um diretor. Você é um diretor. Então, viu, você é um diretor. Cara... Eu sempre, quando assisto um filme, eu entendo que cinema audiovisual é imagem e áudio, certo? Quando você assiste um filme, você tem sensações, você tem sentimentos, e você só tá vendo e escutando. E aí eu faço esse exercício. Cara, eu tô tenso. Cara, eu tô com medo. Cara, eu tô rindo. Por quê? Aí eu reassisto e entendo os planos, a trilha, o corte... Eu começo a destrinchar tudo. E aí, quando eu tô dirigindo, eu sei o que eu quero causar no meu telespectador. E aí eu uso as ferramentas que eu tenho. Eu acho que vir da edição me ajudou muito nisso. Porque eu já faço a direção muito Você já tá pensando de como que vai ficar e como que eu vou trazer aquele sentimento.
E aí, tipo, Mancha é um filme pra você refletir, então tem alguns planos mais longos, tem com aquela ausência de trilha. Quando ele fala sobre liberdade, tem um pássaro ao fundo. Tá. E não foi pensado na hora, mas na hora da captação, mano, o El, você tá escutando bem baixinho? Você consegue subir pra mim ou colocar? Aí ele foi lá e colocou, ficou massa demais. E aí, então é isso, é tipo você fazer esse exercício pra qualquer tipo de filme. Tentei pouquinho que eu tô sentindo. Pô, peraí, nem todo filme às vezes você consegue sentir, mas se você sentir, tenta entender o que aconteceu. Você. Cara, me perdi. Sobre estudar, né? Eu acho que eu já tive esse conflito interno. Todo estudante é revoltado. Estudante não é minha gente. Estudante eu nunca soube disso, cara. Estudante revoltado. O professor nunca ouviu falar isso, né? O professor nunca foi estudante também. Não, mas Eu não. Deus me livre. Nem fui pra aula, né? Então. Às vezes eu acho que o estudante é presunçoso. ele é. E rola essa Sem godar revolta. logo no primeiro filme. No primeiro semestre. E rola essa revolta de sair da faculdade. A faculdade não me ensinou nada, não precisa fazer. E eu pensava isso também, mas a forma que eu penso hoje em dia é diferente. Você vai ter cursos e cursos, faculdades e faculdades, Verdade. mas principalmente se você vem da periferia, principalmente se você vem de um lugar onde você tem poucas oportunidades, você tem que usar todas as ferramentas que estão à sua disposição, dentro da moral, da ética, desde que você não faça nada errado, Claro. que estão à sua disposição pra conseguir chegar lá, cara. Porque ninguém vai abrir a porta pra você, ninguém vai te estender a mão. Eu não teria feito a faculdade se eu não tivesse conseguido bolsa, sabe? Eu consegui a bolsa pra faculdade que eu consegui, foi um tiro de sorte. A faculdade nem tinha bolsa. Então, e eu não saberia se eu não tivesse corrido atrás. Então, assim, hoje em dia a gente tem sorte de ter boas fundações, boas escolas, sabe? Que podem... Às vezes não vai ser, a faculdade não vai te dar todo o conhecimento do mundo. Você não pode esperar isso também, Sim. sabe? Sim. O conhecimento, ele vai vir de lugares de... portas. Exato, ele vai te abrir portas, vai te dar um pouco aqui, você tem que pegar um pouco ali, vai vir de vários lugares. Você não é ninguém sem repertório. Exato. Mas isso é muito importante. Tem pessoas que trabalham com a gente que, por exemplo, estudam no Instituto Criar. Na minha época, eu não sabia do Instituto Criar. Instituto foda. Cara, se eu souber, eu queria voltar no tempo pra fazer. É isso que eu digo. Ninguém vai te falar que essas coisas existem. exato. Infelizmente, você tem que correr atrás, você tem que pesquisar e você tem que estudar. Isso vai te dar, aí passando pra parte do fazer, isso vai te dar segurança, vai te dar confiança, sabe? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade. O Bruno fala assim, esse menino vai ser diretor um dia. Eu não tenho confiança de ser diretor ainda. Tá. Mas é nisso que você tem que trabalhar, Sim. sabe? Porque você precisa confiar em si mesmo para criar algo bom. Mas o estudante presunçoso não é Godard ainda, cara. Você precisa confiar em si mesmo para criar algo bom, mas você precisa criar algo ruim primeiro, sabe? Então, Até pra saber o que é bom, né? até para saber o que é bom, até para saber diferenciar, sabe? E o que você vai criar primeiro vai ser ruim. Faz parte, né? Eu acho que a gente também tem isso. Uma frase que me impactou muito é que às vezes você tem tanto medo de parecer iniciante, de parecer amador, que você não se dá nem a chance de ser amador. Não se dá a chance de errar e melhorar. Cara, então se for pra fazer isso... Meninos, eu falo isso para meus alunos o tempo inteiro, né? Eu falo assim, olha, se vocês soubessem tudo, não precisaria existir faculdades, não precisaria existir escolas. Então venham para errar. Aliás, o melhor processo mais gostoso de tudo é errando. Né? Quando você percebe isso, muda tudo. Porque você, caramba, essa dificuldade ficou ruim. Será que eu posso fazer melhor? Isso é tão bom que você não quer acertar logo de primeira. Você deixa de querer acertar de primeira. Eu acho que também Você tem que provar, né? é uma parada que você tem que aprender fazendo. Por quê? Eu vejo muita gente com bagagens, conhece a teoria, assiste filme iraniano, russo, argentino, mas na hora do PKK, que você tem que ligar a câmera, saber resolver por perrengue de set, isso não vai ser o suficiente. Uma coisa que eu sinto falta que falam na faculdade é o seguinte, um bom diretor é aquele que consegue gerir tempo. Cara, você tem um AD lá do seu lado, 5 minutos! Sim. E aí, então, por quê? Aí tá lá o cara tentando abrir a luz, etc. A senhora fudeu. Ela corre, né? Você tem que saber trabalhar de acordo com as divergências que você tem. Que é isso que faz bom diretor. A gente teve aqui Paulo Nascimento, diretor, sim, brasileiro, aí, maravilhoso também.
tivemos uma boa galera do cinema aqui. E tudo que você tá falando, cara, assim, eu tô com equipamento de 500 mil ali nas costas, mais uma fita silver tape que teve que resolver. Então, por mais que você tenha teoria, é na prática mesmo, é meter as caras. Eu falo também isso, se ofereçam, né? Às vezes você tá tentando, eu não consigo entrar, se ofereça pra carregar caixa, vai pro meio de um set, nem que seja pra, não vou ganhar nada, mas se mete lá no meio, viver esse meio. Exato. Ver, né? Respirar esse ar, né? Porque daí você vai evoluindo, aprendendo. E aí no meio disso, quando você menos esperar, você tem um filme indicado lá em Berlim, né? Como é que isso cai no colo dos meninos que estão na missionária ali e de repente o nome tá lá em Berlim, cara? Cara, eu nunca nem tinha atuado na vida e de repente eu tava passando num cinema em Berlim. Esse dia eu chorei, hein, velho. Chorou? E aí? Chorei pra caramba. Berlim Commercial, é isso, né? Commercial, ele é um dos maiores festivais de cultura de entretenimento do mundo. Cara, A gente tava, tipo, na mesma prateleira que projetos do Travis Scott, do Andrew Brolin, que ganhou o Oscar pelo Brutalista, Timothée Chalamet. Mesmo ano. Tipo, o que aconteceu foi o seguinte, gravamos o Mancha, e aí eu tava brisando muito em color grading. E aí eu achei uma empresa... Você tava na fase do Collor. Achei uma empresa no Ele Instagram. fala, eu achei uma empresa. Caramba, o trampo dos caras é muito bom. Aí meu instinto, manda um e-mail pra eles. Fui lá e mandei um e-mail pra eles. Ele só não sabia que era, tipo assim, um dos maiores estúdios de color grading do Brasil. Do mundo. Os caras é top mundial de color grading. O cara olhou, viu a nossa história. Mano, é o trampo de vocês, de onde vocês eram? Aí o cara foi lá e fez de graça e virou um puta parceiro. Deu um equipamento pra gente. E ele foi lá e falou, mano, eu gosto tanto do filme de vocês que eu vou escrever nesse festival aqui. Solta o nome do cara. E aí o Fernando Liu e a Marla, Lui. Mano, ele, cara, de verdade, aquele cara foi foda. E ele mora lá na Espanha. Ele veio pro Brasil pra assistir o filme na sala de cinema. Poxa. E aí, tipo, cara, ele virou assim pra mim, mano, eu gostei, conheci de perto do projeto. E falou, mano, todos os projetos que você for trabalhar, eu quero estar dentro, tá ligado? E aí o Lugar Vazio, que é o próximo filme que a gente tá gravando, eu tô doido pra ver o trabalho dele, porque o cara é genial. E é um cara simples, mano. E eu adoro gente assim, porque o audiovisual, eu não sei, ele é coisa de bicho. Às vezes ele te exige adotar uma postura que eu não gosto. Tipo, por exemplo, último set que eu tava, eu gosto de ser muito cordial e educado com as pessoas. Mas... E aí, às vezes, tem gente que gosta de trabalhar de uma forma muito firme, não sei o que lá. Só que, mano, eu entendo que a pessoa, o meu colaborador também é meu cliente. Se eu trato o cara, transformo o set um ambiente agradável, aquele cara vai arranjar trampo pra mim. tá. Aquele cara vai arranjar trampo pra mim. E aí, é a minha forma de trabalhar, eu gosto de trabalhar assim. Aí me soltaram a frase, fala com voz de quem tá trabalhando. Voz de quem tá trabalhando? Aí eu comecei a perceber assim, as pessoas agindo com uma certa arrogância, etc. Pô, legal, beleza, você tem voz, mas trabalhar com você é uma porra. E aí eu comecei a olhar assim, em volta, mano, todo set tem muita gente assim. Tem. São pessoas respeitadas? São, mas são pessoas que as pessoas não gostam de trabalhar porque elas são extremamente arrogantes, sabe? É que é um meio, vai. Não, então, é porque eu não sou desse meio, então me chama um pouco a atenção algumas coisas, porque, primeiro, precisa ser um ambiente, eu não vou por tóxico, mas precisa ser um ambiente ríspido, precisa ser um ambiente rígido. Acho que aí eu vou fazer o Advogado do diabo. Porque assim, como eu não sei, vou até olhar pro Caio depois dessa. como eu não sei como é que é a coisa interna, eu não sei como é que funciona num estúdio grande ou num qualquer set outro lugar, exatamente, numa externa ou não. Porque assim, eu sei que até pela nossa experiência aqui, eu sei que certas coisas são importantes. Você já foi mais bravo do que eu muitas vezes aqui. Exato. Mas eu não... Eu passando a mão e você querendo. Mas eu não sei essa voz de quem tá trabalhando. Ou... pra mim cara, você tem que fazer o seu trampo. O seu trampo é você olhar esse papel 2 vezes.
olha o papel 2 vezes. Eu não preciso. Olha o papel 2 vezes. Sabe? Tipo, eu não preciso Mudar a voz. eu não preciso modular a minha voz, eu não preciso ser incisivo, não preciso brigar com você pra isso. Olha esse papel. Tipo, mano, não, faz aí o seu trampo, que se você fizer o seu trampo, o meu trampo vai estar garantido. É tipo isso, entendeu? Vocês já foram. Passar a palavra pra oposição aqui, né? Agora Já fizeram papel de AD ou de eu tô sendo AD. Esse trabalho tava sendo dele. Você sabe que tem hora assim que se o sol vai se pôr às 6h45, você não pode gravar às 6h48. 6h45 a cena tem que estar pronta. Eu concordo sim. Não tolero falta de educação, falta de respeito nem nada. Quando tem que chamar a atenção, é no cantinho, é chamar lá no canto, ó, vamos conversar. Cara, por que você gritou lá dentro? Isso não se faz aqui. Eu sempre tenho um ditado assim, na frente dos outros, briga de casal, né? Ó, meu amor, na frente dos outros nunca, tá? Tem até as aparências. Mas o que acontece muitas vezes? Tem gente que não consegue definir bem essa linha do que é ser o diretor e do que é ser o chefe. O diretor, e dentro de um set, você não tem muito tempo para ficar, por exemplo, por gentileza, você poderia trazer, o case aqui é rápido, e tem gente que não está acostumada, acha que isso é falta de educação, falta de respeito, e não é. Porque se eu já estou trabalhando com você, muitas vezes eu só faço assim, você olha para mim e já, tô levando 3 tabelas para ele, que eu já sei. Porque a natureza do trabalho, ela é dinâmica. É dinâmica, isso. Ela é acelerada. Então, assim, você ter essa voz de comando de tipo assim, isso aqui ali, isso aqui aqui, e você saber quem você tem que ouvir, quem você tem que obedecer, é normal. O problema é que eu acho que essa natureza ela vai sendo cada vez mais extrapolada à medida que a galera vai ficando estressada, à medida que a galera vai ficando desgastada, e você começa a criar esse ambiente que vai se intoxicando por um comportamento que não precisava ser pessoal. E vira a personalidade da pessoa. Isso é foda. É você encontrar a pessoa que a personalidade dela é ser o arrogante do audiovisual. Eu já buguei assistente de câmera oferecendo água. Pô, um 3T na mão. Quer água? Não, pode que não. Trouxe pra você, pô, tô trabalhando pra caralho. Você vê que o cara não tem uma pausa há 3 horas. O cara te ensina do outro lado, você é cara. A pessoa pega a água assim, desconfirmando. Esse cara vai me demitir. O que tem nessa água aí? É um meio tenso, né? É tenso. E isso é uma coisa que desanima, assim, sendo bem honesto. Me desanima quando eu vejo essas coisas acontecendo. E às vezes eu me pego pensando, caramba, será? Porque ninguém é de ferro. A gente fica pensando, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero trampar com isso dessa forma, desse jeito? Eu quero ter que passar com isso. Medo que deixa a gente se portar mal. Super. Tem que ser com elas, não. Não, assim, às vezes você vai ver o Bruno em semana de direção de publicidade, é papo de falar assim, irmão, calma. Vai com o Não, bebe uma água, dorme, não morde. Não morde. Mas é por isso que eu gosto dos sets do Tomada, assim. O Tomada foi esse meu primeiro contato com um set, né? De cinema. Mesmo que seja um cinema amador. É um set. Mesmo que seja um cinema... E quando você começa nesse ambiente, você se cria nesse ambiente, você fica mal acostumado. Não porque o Bruno passa a mão na cabeça, mas porque não tem isso. É isso que eu tava querendo. Eu ia perguntar agora. Chegar. Eu já ia jogar pra lá. Vocês estão ali trabalhando, estão dentro do Tomada. O Tomada se torna uma zona de segurança. Sim. Vocês pensam em sair ir para outro ambiente, ir para um set, ir para outro lugar, conviver? Isso já Tomada acontece. Mas eu digo, o Tomada ele vai ter um prazo de validade na vida de vocês. Não, isso não. Um prazo de validade não. Mas eu acho que é natural, até porque o mercado nosso de audiovisual no Brasil, ele não é imenso. A maior parte dele está em São Paulo e no Rio, né? São Paulo, Rio. Então aqui a gente tem esse polo industrial, mas mesmo assim, cara, se eu conhecer você e você conhecer mais uma pessoa, eu conheço todo mundo. Porque todo mundo se conhece, sabe? Então todo mundo se conecta. E isso é... Eu não vou falar que é bom e ruim, não. É bom. Eu acho isso bom. A parte difícil é que às vezes você pode acabar gerando aquele lance da panelinha e tal. Ninguém gosta disso. Mas você aprende muito com as pessoas. Você conhece pessoas novas. Isso é interessante. O audiovisual é coletivo. Essa é a natureza. Você precisa trabalhar com as pessoas. Tem que ser coletivo. Então é ótimo, às vezes, eu com a minha experiência ir trabalhar fora e voltar para o Tomada com um novo conhecimento. E o Bruno trabalhar fora e ele voltar para o Tomada com um novo conhecimento. Então isso acontece até porque, igual a gente falou, como qualquer empresa, né? É muito difícil se sustentar de uma coisa só no começo. Então, a gente se dispersa. Cada um vai para um lado e quando volta a gente conseguiu reunir caixa, vamos fazer mais uma produção, vamos usar esse conhecimento para dar o próximo passo. Até que a gente consiga transformar essa produtora nesse carro que, mano, agora foi. Pegou aqui na banguela, vai embora, sabe? Catou a segunda, vamos embora. Catou a segunda, vamos embora. Enquanto não é isso, a gente ainda tá bem disperso. Mas eu acho que nem quando for, sabe? Eu acho que quando a gente tiver
Eu não vejo porque, assim, quando a gente se tornar uma produtora bem consolidada no mercado, a gente dirigir alguma coisa fora, externa, porque essa natureza é gostosa. Eu, na visão de quem já tá, tipo, foi um movimento natural, né? Também, tipo, por exemplo, pô, vem pro meu set. Aí não sei o que lá, no começo me chamavam pro set pra, tipo, chegava lá, ficava de canto. Chegou o cliente, esse daqui é o Bruno, olha, lá da quebrada, moleque, não sei o que lá. O cliente foi embora, volto lá pro canto. E ficava lá de molho. Nem a cota, né? E aí... Aí é a cota. Aí eu comecei a entender mais ou menos o mercado e desenvolver uma coisa que a gente chama de politicagem. Bem-vindo. O que acontece? Audiovisual é bicho. E você tem que aprender, você, periférico, favelado, fudido, que não tem oportunidade, blá, 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 blá. Você tem que aprender a ser um lobo em pele de cordeiro. Essas pessoas são coiotes e elas querem os cordeiros pra si. Então você tem que se vestir como um cordeiro. Eles querem a sua imagem de favelado, periférico, para se beneficiar, mas também você vai puxar o braço e pegar tudo que ela pode te dar de benefício. Por exemplo, eu fiz um trampo para tal marca e tal. Às vezes você não fez muita coisa no set, mas você fez. E aí quando você vai trocar ideia com algum cliente, você fala... Ou às vezes o cliente que você tá lidando, às vezes nem é o cara do audiovisual, o cara do dinheiro, do business. Quando você fala, joga os nomes na mesa, ele já, opa, peraí. E aí eu comecei a me ensinar, tipo, às vezes o coiote ele age assim, assim, assado. Você aprendeu a ferro e fogo. Então, tipo, eu ensino e troco essa ideia pra quem tá comigo, tipo, mano, você tem que aprender a ser essa pessoa. Vai apertar a mão de muita gente cuzona, mas você também não vai romper nenhum dos laços, porque às vezes essas pessoas querem te usar a sua imagem, mas você também vai aprender a extrair. Então você tem que ser um lobo em pele de cordeiro, porque o lobo não é algo ruim, é um lobo que ele sempre cuida da sua matilha. Então você tem que saber cuidar do seu próximo. Então, tipo, por exemplo, já teve gente assim que, mano, certeza, eu sei o que você quer, sei as suas intenções, mas eu também sou esperto. No final do job, metade do set era os meus que estavam lá. Preciso de tal pessoa. Tem um cara mó legal. Se você pedir um avião aqui, ele vai arrumar pra você. Aí que eu fui ver, tava muita gente no set lá que trabalha junto com a gente. Pô, legal. Tô em casa, então, tá vendo? Às vezes pode parecer pejorativo, sei lá, ruim, ser um lobo em pele de cordeiro. Eu acho que não tem nada de errado exatamente nisso, porque é sobre você também querer construir o melhor possível. Eu penso nisso. Sempre que eu penso em construir alguma coisa, eu quero construir alguma coisa que seja bom não só pra mim, mas pros outros. Então é isso, cara. Às vezes eu vou ter que me enfiar nos trabalhos que eu não vou gostar, com pessoas que eu não vou gostar. Mas se isso me ajudar, nesse momento... até hoje. Se isso me ajudar a construir um lugar melhor ali pra aquelas pessoas que eu gosto, me ajudar a construir oportunidades, por mim tudo bem. Por mim vai valer a pena, sabe? A verdade está muito no olhar, a gente percebe isso através dos olhos de quem a gente está trabalhando. Mas isso não é a natureza do audiovisual, é a natureza do mundo. Isso é a natureza do mundo, na verdade. É normal para a maioria dos lugares. Eu exatamente falar isso, né? Porque se você for vendedor de farmácia, onde você for, tem isso. Inclusive, vocês falaram aí da panela. Eu tenho uma visão da panela que é assim, tem as panelas sacana e tem panelas que é de responsa. Por exemplo, eu te chamei e eu sempre vou te chamar porque eu confio no seu trabalho. Sim. Aí o Alberto tá tentando uma chance, mas pô, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. E às vezes a gente tá prestando um serviço para um cliente, o dinheiro tá entrando, e aí quando eu viro pro cliente, desculpa, é que eu tive que experimentar um cara novo, ele vai me lá, né? E aí, você falou da responsa. Eu sou diretor, mas tem 50, tudo bem, 50 é uma produção grande, mas tem mais 8 pessoas que dependem do meu bom relacionamento. Então, às vezes, você começar a colocar pessoas fora, pode ser o risco de você perder o trabalho e aqueles 8 pessoas que dependem de levar o pãozinho para casa seu, ficar na mão. Por isso que quem começa tem que se provar muito. Eu reconheço que hoje tomada é fechado. E eu também entendo porque o mercado é uma grande panela, justamente porque a gente lida com orçamentos muito altos, sabe? Você tá falando só de um dos maiores mercados do mundo, né? Que é publicidade. Por exemplo, a gente foi fazer trabalho pro governo, o orçamento era boa sorte. Coisa de 1 milhão, tá ligado? Não, era tomada, terceirizado. Sim. E aí faz muito sentido isso. Eu fecho também pela questão de confiança e também pela questão de coração, sabe? Porque é isso, tipo, eu sei que quando o reggae apertar, essa pessoa não vai me abandonar, tá ligado? E eu acho que a hora que aperta é justamente isso que você precisa, né? De alguém ponta firme. Tem que ser ponta firme.
Porque assusta. Quando, mano, o barco Quando dá começa ruim, a dá virar, ruim, né? você fica com medo de dar tudo errado. Vocês têm medo? Aí, vamos lá, volta. Vocês hoje foram lá atrás e se encontraram lá no comecinho. Se eu encho esse moleque de soco, mano. Por quê, cara? Moleque otário, mano. Perdeu muita oportunidade, assim. Mas Tem muitas inseguranças. Não, mas eu acho que. Eu não sei. É que eu acho engraçado quando a gente vê esse conselho do filme. Eu vou voltar no passado, eu vou pegar na mão do meu eu e falar assim. Aquele. Confia. Fica tudo bem. Mano, não, tio. Se prepara. O bagulho vai ficar muito louco. Só que assim. Mano. Comece agora a perder esse medo que você tem do mundo, cara. E mete o louco e vai pra cima e não. Porque é isso, se você. Falando isso como se as pessoas me conhecessem, né? Eu sou uma pessoa muito insegura, muito ansiosa. E quanto menos você é isso, melhor é pra você. Mais oportunidades você vai conseguir, sabe? Pelo menos na nossa área. Não posso falar generalizando pra todo mundo. Sobre voltar no tempo E se encontrar lá. e se encontrar lá. Tem no Encontro Bruno, na laje. Cara, isso é mó clichê que eu vou falar. Vai pegar na mãozinha. Você ia fazer carinho na Já é cabeça. clichê. Eu não faria nada diferente porque eu sou muito grato pelo tudo que eu tô vivendo, tá ligado? O único conselho que eu daria pra ele é tipo, mano, não para de estudar inglês, não. É importante pra caramba. Bem. Sei Pois é. Já esclareceu, eu fiquei 14 horas dentro de um avião querendo tomar um suco de abacaxi, não lembrava da palavra pineapple. Foi suco de laranja a viagem inteira. Cara, eu fui pra Cannes e eu não sabia pedir pra ir no banheiro em francês. Aí quando o cara me falou toilette, eu falei, mano, que idiota! É muito doido isso, né? Porque assim, eu me identifico demais, né, meninos? Eu fui bolsista da faculdade, só que eu entrei na faculdade já tinha 30, né? Depois me meti no mestrado, encontrei gente maluca no mestrado, essas vezes maluca não desgruda, tá aí até hoje. Pois faz parte da maluquice. Eu perguntei do avião lá no começo desse Magnética. porque também só fui andar, fazer uma viagem de avião, já tinha mais de 40 ali, né? E Cara, quantos anos você tem, velho? 12. Não, ele falou 30, eu falei, mas eu achava que tinha uns 32 e daqui a pouco tá... pô, cara, tô bem, hein? Tá vendo? Tô bem. Viu, cara? Eu tô bem, cara. Esse jequitinho aí é bom, mano. Manda aí, velho. 39, fazer 50 agora. E essa viagem que eu tava falando, cara, foi pra Dubai, né? Fui fazer um serviço lá. Fui fazer um serviço de fotografia, fui fotografar um casamento. Que legal. Então, quando você menos espera, cara, o moleque da missionária, eu falo muito isso, o moleque da missionária tá entrando num A380, cara. E é muito legal. Indo pro outro lado do mundo. Cara, pensa nisso, é uma coisa surreal. Vale, né, Coelho e Bruno? Estuda inglês? Pô, pelo amor de Deus, e a gente tá... E não tem ninguém patrocinando a gente aqui no inglêsão, hein? Eu ia falar do cupom de 50% da... Não tem esse cupom. Não. Desculpa, não tem. Eu vou vender um curso de inglês. Mas aí você que tem uma escola de inglês e quiser patrocinar nós, chama nós. Aliás, se você tem um projeto bem legal também, se você quiser trazer esse projeto, tem um estúdio muito bacana que se chama Estúdio... Tamo cá. Porra, é bom esse, hein? Porra, esse estúdio é muito legal. Inclusive, ó, joguei pra outra câmera. Se vira. Né? Nesse estúdio é que você está vendo tudo isso aqui sendo gravado, porque eu joguei pra cá, porque o Switch ele é responsável, porque tem uma equipe responsável, tem uma galera responsável, tem uma equipe de primeira, tem produtor de pauta, tem um cara que traz até o cafezinho pra gente, assim, se pedir água, o cara traz na hora, assim, mas comidinha, tudo bom, e traz gente bacana, igual trouxeram esses meninos aqui, ó, Falando pra vocês, a estrutura aqui é legal. A gente foi em bastante Bacana, podcast, a estrutura é boa, velho. A estrutura é boa pra caramba. É boa. Tem jogadinho. Tem serradinho. Esse é o projeto do Estúdio Camucá. Meninos, assim, o que vocês querem dos próximos... Não, vou fazer essa pergunta feia, não, né, cara? Tem que ser... Aí tem que ser sério. Me digam, o que vocês querem para os próximos 5 anos? Cara, pro próximo mês eu quero que o Brasil ganhe a Copa. Vamos? Vamos, Timão? Fechou. Como que estamos aí hoje? Como que tá? Domingueira, hein? Cadê o Haaland? Cadê o Haaland? Vem, pode vir, Raul. 5 meses? 5 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos. Eu acho clichê, vou só responder. Eu tava perguntando, né? Mas a gente teve duas respostas diferentes. Ele seria carinhoso com o eu do passado dele e eu seria agressivo porque eu sinto que eu ainda não tô nesse ponto, sendo bem honesto, de falar, nossa, eu tô tão orgulhoso de tudo que eu construí até agora. E quando eu chegar nesse ponto, eu tenho certeza que eu vou falar, eu não mudaria nada. Você fala, eu falo. Pode falar, você nunca vai estar orgulhoso. Isso é bom, porque mostra que a gente tá querendo mais. Eu acho que satisfeito, provavelmente não, porque
A gente tem esse espírito de nunca estar satisfeito, sempre querer mais. Mas de falar eu não mudaria nada, ainda não. Ainda não. Eu ainda conseguiria mudar algumas coisas do meu passado e eu espero que eu consiga conquistar algumas coisas ainda no futuro. Sabe? Vou melhorar a pergunta, que eu sei que eu te botei de 5 anos, eu sacaneei, né? Projetos futuros, pronto. Isso. Aí ficou bom. Voltando um pouco no que ele falou, a vida já me deu possibilidade de caminhos tensos. Por exemplo, quando Tomada nasceu, eu recebi a oportunidade de fazer um teste para um filme lá na O2. O2. E um filme, tipo, premiado e tudo mais. E eu sou ator também. Legal. E aí, eu lembro que a vida às vezes tem um roteiro mó legal, velho. Eu lembro que eu cheguei lá na O2, O2, não sei o que lá. Aí tava os atores lá, eu inseguro, o Bruno de teatro de igreja. Aí o único lugar que tinha pra sentar era um lugar, mano, muito bizarro. Não tava muito sol, mas tava nublado. Tipo, sabe quando o sol tá meio tímido? Uhum. E o único lugar que tava pra sentar tinha um feixe de luz enorme assim, ó. Aí eu falei, mano, se eu sentar vai ficar uma caricata, parece que eu sou santo. Sentei lá, fiquei, etc. E fiquei lá, tipo, nervoso. Aí entrei lá no estúdio pra fazer o teste, os moleques abriram a boca. Eu falei, puta, tudo Playboy. É minha, papai. Aí eu fui lá, fiz o teste mó bem, etc. Foi avançando. Aí chegou lá no teste de câmera improviso. Pô, legal. Aí, vocês agora vão simular a história do filme, tá acontecendo isso e isso. E eu lá, imerso no personagem e tal. Aí daqui a pouco eu fiz um movimento muito brusco, que eu saí de enquadramento. Aí a chave virou. O Bruno ator virou o Bruno o diretor. Aí eu olhei pra câmera. Puta, saí de coisa... Aí eu, não era pra olhar pra câmera. Aí eu, fudeu. Me desligou. Putz. Aí eu, morri, fiquei apático o resto da cena. Cara, a gente tá preso. Que droga. Aí, voltei sabendo que eu perdi. Aí, mas só que o legal é que a própria produtora de cast mandou mensagem. Seu teste foi muito bom. Você não passou, mas eu vim, sucesso é o caminho. Gostei muito de ter te conhecido, legal. etc. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei triste, mas depois eu fiquei pensando, se eu tivesse passado, jamais eu teria ido levar aquela câmera no bagulho do videogame, sabe? Bem época de pandemia. Pode crer. Se eu tivesse passado, eu teria construído uma carreira talvez solo, não uma carreira conjunta. Sim. Tá ligado? Agora o que eu espero por 5 anos, eu tô num momento da minha vida que ele tá falando, você precisa de uma secretária. Todo dia quando eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, todo dia quando eu acordo eu não sei o que vai acontecer. Mas no final do dia eu acordo extremamente cansado. Porque é entrevista, ter que gravar vídeo, responder e-mail, escrever projeto e não sei o que lá. E às vezes eu não tô dando conta do que eu tenho que fazer. E eu tô acessando lugares importantes, então eu não sei se eu tenho que tomar controle para continuar crescendo ou se esse movimento automático é natural do crescimento. A dica que eu te dou no meio de tudo isso é assim, para você ir para frente, algumas pessoas precisam segurar um pouco da sua mala. Senão você não vai. Precisa ocupar a mente com... Você tem que escolher o que você vai ocupar a sua mente. Senão não vai. Legal. Doideira. Isso. Desculpa, não, termina, foi mal. Não, aí sobre 5 anos eu espero tá já a empresa consolidada, tipo, nosso espaço físico. Nosso espaço físico, e eu queria expandir mais essa relação internacional. Legal. Com outros países, outros produtores. Inglês. Patrocina nós. Desejar sucesso aí pra vocês. Sucesso. Isso. Que a periferia se expanda, né? Não fique só ali nas regiões periféricas, como a gente determina a palavra. Vocês avancem cada vez mais assim, cara, e que abram cada vez mais horizontes. Aprendizado é um dia de cada vez, um tombo de cada vez ajuda também. Então, desejar isso e agradecer demais a presença de vocês. Nosso tempo já exceediu. Muito obrigado. Demais. O pessoal já tá meio com cara feia ali. Você sabe como é que é. A gente vai apanhar do produtor em 5 segundos. Né? Mas, meninos, obrigado de verdade aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente curtiu pra caramba aí. Receber a gente. Super prazer. Do programa de vocês. Parabéns pelo trabalho aqui também. A gente, velho. De verdade. Não era. Tá, a casa tá aberta aí. Beleza? Quem quiser alugar um espaço de verdade, gente. Tá vendo? Os meninos, não foi cachê combinado, hein? Gente, esse foi o Nem Fui Pra Aula. Quero agradecer aqui os meninos, aqui o Coelho e o Bruno estão aqui conosco. Se você quiser conhecê-los, rede social aqui embaixo, ó. Aqui, do lado do botão de inscrição. Botão de inscrição, beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau. Boa.